Bom, gente, então vamos começar a correção da terceira prova, tá? Vamos aí. Questão 1. Marque as alternativas verdadeiras, alternativas falsas marcadas serão penalizadas. A. Se temos um intervalo de confiança de 95%, de 0,1 a 0,2, para a proporção populacional P, dizemos que temos 95% de confiança de que P esteja entre 0,1 e 0,2. Errado. Isso é falso. Falso. Por quê? Qual que é a interpretação correta de intervalo de confiança? Opa. Temos 95% de confiança de que o intervalo 0,1 ou de 0,1 a 0,2, né? O importante é escrever o intervalo. Contém o verdadeiro valor de P. Né? Aqui a gente não está num problema contextualizado, então a gente pode escrever assim. Então essa alternativa é falsa por quê? Porque aqui a gente está considerando que P é aleatório e P não é aleatório, P é parâmetro fixo. Então vamos colocar aqui parâmetro, né? Que é um valor fixo. Ele é desconhecido, mas ele é um valor fixo. A gente não conhece, ele é um valor fixo. E o intervalo que é aleatório, então a gente tem 95% de confiança de que o intervalo tal contém o verdadeiro valor de P e não que P vai estar entre tal e tal valor, tá? Então essa alternativa é falsa. Quando realizamos um teste de independência, vou colocar aqui, não é isso. Quando realizamos um teste de independência entre duas variáveis e rejeitamos a hipótese nula, concluímos que as variáveis são dependentes? Ok. E que a alteração de uma causa alteração na outra variável? Falso. Por que que é falso? O que eu estou falando nessa frase aqui é o que? Causa e efeito. E isso a gente não pode concluir. Lembra que causa e efeito só pode ser concluída por pesquisa teórica. Ou pesquisa empírica, mas tem que ter uma teoria, uma hipótese, uma formulação metodológica. Tem que ter na teoria, olha, isso aqui a gente vai pesquisar na pesquisa empírica, a relação dessas duas, mas a gente tem aqui já a base para dizer que uma vai causar a outra, né? Aumentar uma, aumenta a outra, se acontecer isso, vai acontecer isso na outra. Isso só por teoria, tá? A gente não pode concluir isso apenas com teste de hipótese, então essa alternativa é falsa. Em teste de hipótese, fixamos a probabilidade do erro do tipo 2 por ser geralmente mais grave? Falso. Porque a gente fixa a probabilidade do erro do tipo 1, não do tipo 2. A gente fixa alfa, tá? Quem é a probabilidade do erro do tipo 2? É o beta. Tá? Então essa alternativa é falsa. O cálculo de tamanho de amostra é necessário para que possamos saber quantos elementos da população precisamos pesquisar quando queremos controlar a margem de erro da nossa estimativa? Verdadeiro. Tá? Essa aqui está correta. No intervalo de confiança para a média populacional, podemos utilizar o intervalo a partir da distribuição normal quando temos tamanho de amostra grande, mesmo se não conhecemos a variância populacional. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? A gente viu na aula o quê? A gente utiliza normal, intervalo de confiança normal, quando sigma é conhecido e quando sigma não é conhecido, o que a gente faz? Se sigma é desconhecido, mas o tamanho de amostra é grande, ou seja, n maior ou igual que 30, então a gente pode vir e utilizar o intervalo normal, o intervalo que a gente viu dentro da sala de aula, tá? Então, mesmo se a gente não conhece a variância populacional, que é esse caso aqui, e a gente tem tamanho de amostra grande,
a gente pode utilizar o intervalo a partir da distribuição normal. Ok? Então, esse item aqui é verdadeiro. No teste de homogeneidade, temos apenas uma variável sendo testada em parte da população? Verdadeiro também. Se a gente for olhar aqui, teste de homogeneidade, a gente tem o quê? Vamos colocar aqui. Nas colunas são as categorias da variável. E aqui nas linhas são o quê? As subpopulações, tá? Então, a gente está testando se uma variável ela se comporta de maneira semelhante nessas subpopulações, ou seja, esse item aqui está correto. No cálculo de tamanho de amostra, precisamos conhecer apenas o erro máximo que queremos cometer na estimação. Isso é falso. Por quê? Por que isso é falso? Vamos lá, o que a gente viu? Deixa eu separar essa, está começando a ficar bagunçado. O que a gente viu? Quando a gente está querendo estimar a média, o cálculo de tamanho de amostra é o que? N igual a Z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre o erro ao quadrado. No caso, vamos colocar aqui no caso da proporção, o que a gente tem? N igual a Z de 1 menos alfa sobre 2 sobre erro ao quadrado, P 1 menos P. Tá? Então, para fazer o cálculo do tamanho da amostra, a gente precisa de todas essas quantidades. A gente não precisa saber só o erro, a gente precisa saber o nível de confiança. No caso, se a gente está tentando estimar a média, a gente precisa saber o desvio padrão. E se a gente está tentando estimar a proporção, a gente precisa saber esse P aqui, o que a gente vai colocar aqui. Tá? Então, essa G ela é falsa. A distribuição da média mostral é exatamente normal para tamanhos de amostra grandes? Falso, né? Por que é falso? X barra tem uma distribuição normal com média μ, variância sigma 2 sobre n. Se eu aumento, que é para tamanho de amostras grandes, não, calma. A distribuição da média amostral é exatamente normal para tamanho de amostras grandes? Que eu atropelei aqui. Eu li um item e pensei em outro. Então vamos apagar isso aqui. Vou até mudar de cor porque está muito bagunçado. Vamos colocar aqui, ó, de azul. A adição da média amostral é exatamente normal para tamanho de amostras grandes? Não, isso é falso. Por quê? Porque eu não posso afirmar isso, tá? Se a gente tem que se x é normal, então x barra também vai ter uma distribuição normal e vai ser exatamente normal independente do tamanho de amostra. Ou seja, qualquer que seja o valor de n, tá? Agora, se x não é normal, vamos colocar que x não tem distribuição normal. Mas n é grande, vamos colocar que n maior que 30, então a distribuição de x barra, ela se aproxima de uma distribuição normal, tá? Então esse item aqui está incorreto, tá? Ela não vai ser exatamente normal para tamanho de amostras grandes, ela vai ser exatamente normal se a nossa população X tem distribuição normal, e caso não tenha, ela vai ser aproximadamente normal. Tá ok? Então isso é falso. No cálculo de intervalo de confiança para proporção populacional P, não podemos utilizar sua estimativa pontual no termo de variância de sua distribuição amostral, pois estaremos viajando resultados com a amostra. Isso é falso, né? Por que isso é falso? Se a gente for olhar o intervalo de confiança otimista para a proporção P, o que a gente faz? A gente substitui P na variância por P chapéu. Então, se vocês forem lembrar da distribuição amostral de P chapéu, que é o estimador para a proporção, vai ter uma distribuição aproximadamente normal com média P e variância P 1 menos P sobre N. E a gente precisa colocar um valor nesse P. No intervalo de confiança otimista, a gente substitui pelo valor P chapéu, tá? Que P chapéu vai ser o quê?
A estimativa de P-chapéu vai ser a estimativa pontual, tá? Então a gente pode utilizar sim, inclusive o intervalo de confiança otimista. A distribuição da média amostral tem sua variância aumentada quando quando tomamos tamanhos de amostras cada vez maiores. Isso é falso. Por que isso é falso? Vamos lá. X barra tem que uma distribuição normal com média μ, variância σ2 sobre n. Se a minha variância é σ2 sobre n, vamos colocar aqui σ2 sobre n, se eu aumento n, o que vai acontecer com esse valor aqui? Esse valor ele vai diminuir. Por quê? Porque eu estou dividindo σ2, eu estou dividindo um número por um número cada vez maior. Tá? Então, na verdade, quando tomamos tamanhos de amostra cada vez maiores, a sua variância reduz. Tá? Inclusive, esse é um dos motivos da gente querer sempre pegar tamanhos de amostras grandes, para a gente ter mais precisão nas estimativas. Em teste de hipótese, rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula H0 com certeza, pois a amostra nos dá informação suficiente para termos certeza de nossa decisão. Isso é falso. Claramente isso é falso por quê? Só lembrar, a gente tem o alfa e o beta, que são o quê? Probabilidade do erro do tipo 1 e probabilidade do erro do tipo 2. Ou seja, no teste de hipótese a gente tem probabilidades de cometer o erro, né? Lembrando, né? O que é o erro do tipo 1? Né? Isso aqui vai ser probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeiro, ou seja, né? A minha hipótese em H0 é verdadeira, mas eu estou rejeitando, eu tenho uma probabilidade disso. E aqui a probabilidade de não rejeitar H0 dado H0 falsa, ou seja, na verdade a minha H0 é falsa, mas eu não consigo rejeitar a amostra e não me dá informação suficiente para rejeitar a minha hipótese nula. Então a gente tem erros aqui associados ao teste de hipótese, ou seja, a gente não rejeita ou não rejeita a hipótese nula com certeza, a gente rejeita a partir de uma certa probabilidade de errar. Normalmente a gente quer essa probabilidade muito pequena, tá? Ou seja, a gente escolhe 5%, 1% aqui no alfa, que a gente quer uma probabilidade baixa de cometer o erro do tipo 1, que normalmente é o mais grave, tá? Então esses foram os itens, né, da questão 1. Vamos aí passar para a questão 2. Bom, questão 2 pediu o quê? Intervalo de confiança e tamanho de amostra, tá? Como que a gente vai fazer isso então? Vamos lá. Num grupo de pacientes, o nível de colesterol é uma variável aleatória com distribuição normal de média desconhecida e variância 64. Então eu vou vir aqui e anotar esse dado. X tem uma distribuição normal com média μ. Por que μ? Porque eu não conheço. Aqui, ó, média desconhecida, eu não conheço. E variância 64. Para uma amostra de 30 indivíduos, então eu já sei que meu N é igual a 30, tá? Que forneceu o nível médio de colesterol de 100, então eu sei que meu X barra é igual a 100. Construa uma estimativa intervalar de 80%, ou seja, eu quero um intervalo de confiança de 80%. Então meu alfa é o quê? É 20%, tá? E aí, meu z de 1 menos alfa sobre 2 vai ser o z de 0,90, que isso vai dar 1,28, tá? Como que eu vou construir esse intervalo de confiança? Lembrando da fórmula, é o quê? Vamos lá, μ, 80%, né? Intervalo de confiança para a média populacional, com 80% de confiança vai ser o quê? Estimativa pontual, mais ou menos a margem de erro, que é 1 menos alfa sobre 2, que multiplica sigma sobre raiz de n, tá? Lembrando que a gente chama isso daqui, vou até colocar em outra cor, de margem de erro, tá? E aí, substituindo na fórmula, o que a gente tem? Vai ser 100 mais ou menos 1,28, que multiplica sigma, que é 8, né? A minha variância aqui é 64, então meu desvio padrão é 8, dividido pela raiz de 30.
E aí, se vocês fizerem essa conta, essa margem de erro aqui vai dar mais ou menos 1,869. E aí a gente tem um intervalo aí de confiança de 98,13 e 101,87, tá? Como é uma múltipla escolha, vamos ver aqui as opções. Aqui está arredondado, né? Então a gente tem aqui 98 e 102. Então daqui a gente já poderia marcar essa opção porque é a única que tem um intervalo de confiança correto. Mas vamos ver como que faz a B também. Qual o tamanho da amostra necessário para que tenhamos um erro de no máximo uma unidade? Então, aqui a gente queria intervalo de confiança, agora a gente quer o quê? Tamanho de amostra. Tá? Então, B. E o nosso erro aqui é igual a 1. Então, percebam que a gente está no problema de estimar a média populacional. Então, tamanho de amostra para a média populacional é o quê? Z de 1 menos alfa sobre 2 vezes a sigma dividido pelo erro, isso tudo ao quadrado, tá? E aí vai ser o quê? 1,28 vezes 8 dividido por 1. Ah, mas professor, como que eu sei esse erro? Ele está dando aqui. Máximo uma unidade de erro, tá? Então ele está dando erro aqui. A gente joga na fórmula, isso vai dar 104,8, mais alguns valores aí de casa decimal. E a gente sempre arredonda para cima, independente da casa decimal. Então, aproximadamente 105 pacientes, tá? Então, exatamente a alternativa D. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 3. Ah, só uma observação aqui na questão 2, né? Não é só essa questão aqui, né? É a mesma coisa com algumas variações, alguns valores mudados para outros alunos, né? Outras pessoas que fizeram. Então, na sua prova pode não estar exatamente essa questão com esses valores, mas vai ter algo parecido com valores trocados. Então, o jeito de fazer essa questão é a mesma, só que com os valores que tiver aí na sua questão, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui no 3, que a gente tem algumas variações nessa questão 3, mas como fazer é o mesmo passo. Então vamos lá. O IRS oferece um serviço gratuito de telefonia para o qual os contribuintes podem ligar e obter respostas às suas dúvidas sobre preparação de suas declarações de imposto de renda. Ok. Nos últimos anos, o IRS tem sido inundado com chamadas de contribuintes e teve de reprojetar seu serviço de telefonia. De acordo com o relatório feito por um advogado defensor dos contribuintes, estes, ao recorrerem ao novo sistema, podem ter de esperar por muito tempo, de 12 minutos. A gente já tem informação aqui, tá? Antes de conseguirem falar com o atendente do IRS. Suponha que você selecione uma amostra de 50 contribuintes após o novo sistema ter sido implementado. Então, olha só, a amostra de 50 contribuintes, o que a gente tem aqui? Vamos colocar aqui, ó, dados. Os dados do problema. N eu já sei que é 50, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Uma amostra de 50 contribuintes após o novo sistema ter sido implementado. Os resultados amostrais indicam um tempo médio de espera de 10 minutos antes que o atendente de IRS atenda uma ligação. Os resultados amostrais, então, minha média amostral é 10 minutos, tá? Com base em dados dos últimos anos, você decide que é razoável assumir que o desvio padrão de tempo de espera seja de 8 minutos. Aqui o que a gente está fazendo? Olha, com base em dados dos últimos anos, você decide que é razoável assumir que o desvio padrão, tá? Então isso aqui é de base de dados de outros estudos, então isso não é dessa amostra. Isso aqui não é amostral, então ele está assumindo que a variância, o desvio padrão, quer dizer, o desvio padrão populacional é igual a 8 minutos, tá? Utilizando seus resultados amostrais, você pode concluir que o tempo médio real de espera seja significativamente menor do que o tempo de 12 minutos afirmado pelo defensor dos contribuintes. Então vamos lá. Isso é uma questão de teste de hipótese, e aqui a gente acabou de pegar, né, a informação de quais hipóteses a gente vai testar. Então a gente tem hipótese nula, hipótese alternativa. Aqui você pode concluir que o tempo médio real, tempo médio, ou seja, a gente quer
algo para o parâmetro de média, então é o Mi que a gente vai colocar aqui. Mas qual que vai ser nossas hipóteses, né? Concluir que o tempo médio real de espera seja menor do que o tempo de 12 minutos. Então, se é menor que 12 minutos, eu vou colocar ele aqui. E aí, o que é complementar, que é o maior ou igual, vai ficar aqui em H0, tá? Além disso, a gente tem, utilize 5% como nível de significância. Então, alfa igual a 0,05, certo? Aqui, a gente tem que prestar atenção que a gente está num teste unilateral esquerdo, tá? Então, a gente vai olhar o quê? Deixa eu colocar aqui, a gente vai olhar o Z de alfa, tá? Ou seja, o Z de 0,05. A gente não vai dividir por 2, não. E aí, olhando isso, a gente vai ter o quê? Menos 1,64, tá? Aqui, nessa questão, eu estou pedindo a região crítica. Então, primeiro a gente tem que construir o x crítico, tá? Então, o x crítico vai ser o quê? Vai ser μ0, que é o que está aqui na hipótese nula, 12, tá? Menos 1,64, que vem do Z de alfa, vezes sigma, que é 8, dividido pela raiz de n, que é 50. Tá? Então, vamos colocar aqui, colocar em verde aqui, que fórmula que eu estou usando aqui, né? μ0 mais Z de alfa, por que está menos? Porque é menos 1,64, vezes sigma sobre raiz de n, tá? É essa fórmula que a gente está usando. Se vocês fizerem essa conta, isso vai dar 10,14, tá? Então, a gente já pode começar a preencher aqui. Então, a região crítica do teste, a região crítica ao x pertence aos reais, está o quê? X. E se isso é um teste unilateral esquerdo, então minha região crítica ela é formada por valores à esquerda, menores do que o valor que eu estou testando, ou seja, x menor do que o x crítico que a gente achou aqui, 10,14, tá? Então, ao nível de significância de 5%, o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui. O que a gente faz agora? A gente construiu a região crítica, que é essa daqui. X tem que ser menor que 10,14. Agora a gente vai olhar para o x barra. X barra, então, pertence à região crítica, porque 10 é menor que 10,14. Então, o que a gente vai fazer? Rejeita a hipótese nula, tá? Então, rejeitamos a hipótese nula. Ok? Então, esse é um teste de hipóteses para a média populacional. Tá? Vamos para a próxima questão. Entre milhares de casos de pneumonia não tratados com sulfa, a porcentagem que desenvolveu complicações foi de 10%. Com o intuito de saber se o emprego das sulfas diminuiria essa porcentagem, 120 casos de pneumonia foram tratados com sulfapiridina e destes, 6 apresentaram complicações. Então, prestem atenção que eu estou falando, olha, a gente pegou 120 casos e desses 120, 6 apresentaram complicações, ou seja, foram 6 em 120, ou seja, isso é meu P-chapéu. A gente está num teste de quê? Teste de proporção, tá? Por que eu sei que é um teste, tá? Porque eu já li o texto todo, né? Ele vai falar aqui, admitindo que os pacientes são comparáveis em tudo, exceto quanto a tratamento, teste a hipótese, tá? Então é um problema de teste de hipótese, de que a proporção de casos, ou seja, um teste de hipótese para a proporção, que a proporção de casos com complicações entre pacientes tratados com sulfa é significativamente menor do que os não tratados, tá? Então vamos lá, que ele acabou de dar as hipóteses para a gente, H0, HA. Como é um teste de proporção, eu vou colocar o P aqui, e o que eu vou colocar para completar? Eu quero testar, né, se a proporção aqui de casos com complicações entre os pacientes tratados com sulfa é menor. Se é menor, não é menor igual, não é maior igual. Se é só menor, eu vou colocar ele aqui na hipótese alternativa, tá? Menor do que o quê? Do que os não tratados. E esse valor está onde? Está aqui em cima. A porcentagem que desenvolveu complicações foi de 10% dos casos não tratados com sulfa. Então, 0,10. O que sobra aqui, o complementar, maior ou igual a 0,10. Tá?
Então aí a gente tem P chapéu igual a 6 sobre 20, N igual a 120. E aí agora é fazer o teste. Ele quer o teste a 5%, né? Então, alfa igual a 0,05. De novo eu estou num teste o quê? Vamos lá. Unilateral esquerdo, tá? Por quê? Porque eu vou rejeitar a minha hipótese nula para valores menores do que o valor que eu estou testando, tá? Então, meu alfa é esse, então eu vou olhar o z de alfa, que é o z de 0,05, que vai ser novamente igual a menos 1,64, tá? Só que agora eu não quero região crítica, eu quero p-valor. Como que calcula p-valor? Tá? Vamos calcular a estatística de teste. ZT é igual, deixa eu colocar a fórmula aqui em verdinho, vai ser P chapéu, minha estimativa pontual, menos P0, que é o valor da proporção que eu estou testando aqui, tá? Dividido pela raiz de P0, 1 menos P0, dividido por N, tá? E aí, isso vai ser igual a, substituindo os valores, a gente vai ter 6 sobre 120 menos 0,10 dividido aqui. Poderia ter colocado a fração, que eu não estou colocando, mas a fração ela vai dar 0,05, tá? Então, em vez de colocar 6 sobre 120, eu posso vir aqui e colocar 0,05, tá? E aí vai ser o quê? 0,10 vezes 0,9. Por que 0,9? Porque é 1 menos 0,10 dividido por 120. Essa é a minha estatística de teste. E se a gente resolver, isso vai dar menos 1,825. Então, a gente achou a estatística de teste. Agora, a gente tem que fazer o quê? Calcular o p-valor. O p-valor num teste unilateral esquerdo, ele é dado como? Se a probabilidade do z, da minha variável normal padrão, né, normal 0,1, ser menor do que a minha estatística de teste, que no caso vai ser probabilidade do z ser menor que menos 1,825, tá? E isso vai ser aproximadamente 0,034. Então, o p-valor resultante é 0,034, tá? Se o meu p-valor é esse, e eu estou com um nível de 5%, se eu comparo com 5%, isso é menor que 0,05, que é o meu alfa. Então, qual que é a conclusão? Rejeitamos H0. Então, o que a gente vai fazer aqui? Rejeita H0. Tá? Bom, é isso. Essa questão, né? Novamente, aqui a gente vai ter umas variações de valores entre provas, né? Nessa questão 4, mas é só resolver dessa forma, tá? Última questão, então, eu coloquei aí, é um teste aqui quadrado. Então, a primeira coisa, vejam que teste quadrado, ele tem uma tabela, não estou dando a tabela, então a gente vai montar. Então, investiga-se para um certo produto a fidelidade alta, média e baixa de seus consumidores, tá? Então, aqui a gente tem uma variável. Em uma amostra de 200 homens e 200 mulheres, foram classificados como tendo alto grau de fidelidade, 120 homens, blá, 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 blá. Então, o que eu quero aqui? Vamos montar essa tabela primeiro. Então, a gente tem homens, mulheres, tá? E aí, a gente tem aqui a nossa variável, que é o quê? Vamos colocar aqui, ó, fidelidade, né, dos consumidores, que vai ser, eu vou colocar em ordem, ela é uma variável aleatória, né, categórica, só que ela é ordinal, e eu vou colocar na ordem baixa, média e alta, tá? Não faz diferença colocar alta, média e baixa aqui, tá? Mas eu vou colocar assim. Acho que fica mais fácil de ler, de entender. Então, a gente sabe que a gente tem o quê? 200 homens, vamos, e 200 mulheres, né? Aí eu vou trocar, colocar de azul. E aí ele está falando o quê? Foram classificados como tendo alto grau de fidelidade 120 homens, tá? E 80 mulheres, enquanto com grau médio 50 homens, 50 mulheres, tá? Como essa linha tem que estar 200, né? Grau de fidelidade baixo vai ser 30 aqui,
e aqui vai ser 70. E aí, fazendo as linhas, as somas, né, das colunas, eu tenho 100 aqui, 100 aqui, 200 aqui, e um total de 400 pessoas, tá? E aí eu pergunto, os dados fornecem evidências a um nível de significância de 1% de possíveis diferenças de grau de fidelidade entre os sexos? Então, presta muita atenção nessa frase, que eu não quero saber se eles são dependentes ou independentes, eu quero saber se o grau de fidelidade ele se comporta de maneira similar entre a população de homens e a população de mulheres. Então, isso significa que eu estou num teste de homogeneidade. Tá? Beleza. Então, eu peço para vocês fazerem um teste através da região crítica. Então, a gente precisa calcular o quê? Tabela de valores esperados, né? Então, vamos colocar aqui de novo. Baixa, média, alta, homens e mulheres, tá? Então, aqui vão ser os valores observados. Aqui a gente tem que completar com os valores esperados. Então, a casela, a primeira casela, que é essa 1, que eu vou chamar de 1, que é homem com grau baixo. Então, 1, vai ser igual. Vai ser igual a quê? Como que a gente faz? Total da linha, total da coluna, vezes total da coluna dividido pelo total geral. Então, vai ser 200 vezes 100 dividido por 400. Tá? E isso vai ser igual a 50. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar 50. E eu vou repetir isso para cada casela. Então, é 1, 2, vai ser igual. De novo, 200 vezes 100 vezes 100 dividido por 400. Isso vai dar 50. Deixa eu vir aqui para cá. 1, 3. Só que aqui vocês não vão ver lá em cima, né? Aí. Vai ser o E13, a gente está aqui. Então, vai ser 200 vezes 200 dividido por 400. E isso vai dar 100, tá? Então, eu vou colocar isso aqui. 50 e 100. Agora, a gente vai fazer para a segunda coluna. Ah, podia fazer no R? Pode. Estou fazendo na mão porque é o mais sim. Se você não quer fazer a conta no R, né, você vai ter que fazer na mão. Então, a conta na mão é essa. Mas poderia fazer no R, que vai ficar mais fácil? Pode. Sem problema nenhum, tá? Então, o E21, que é esse daqui, vai ser o quê? 200 vezes 100 dividido por 400. E isso vai dar 50. O E22 também, se vocês olharem, vai ser 200 vezes 100 dividido por 400, que vai dar 50, tá? E o E23, que é esse daqui, vai dar 200 vezes 200 dividido por 400. Vezes 200 dividido por 400, tá? E isso vai dar 100. Ou seja, a nossa tabela de valores esperados é essa daqui, tá? O que a gente tem que fazer agora? Calcular a estatística, o valor da estatística de teste, né? O valor de Q2. Aqui eu vou fazer, mas o que vai acontecer? A gente tem 6 caselas aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. C de casela, 1, 1. Como que a gente vai fazer? A gente precisa calcular valor observado menos o valor esperado, elevar ao quadrado e dividir pelo valor esperado. Ou seja, vai ser o O1, que é o valor observado 1, menos o valor esperado 1, isso ao quadrado, divide pelo quê? Pelo E1, 1, tá? E isso vai ser, se a gente voltar aqui, vai ser 30 menos 50 ao quadrado dividido por 50, tá? Então, vai ser 30 menos 50 ao quadrado dividido por 50. E isso vai dar, se vocês fizerem a conta, vai dar 8. Vou fazer espremido aqui, o C1, 2, vai ser igual a 50 menos 50
ao quadrado dividido por 50, que vai dar 0, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? 1, 2 é esse aqui, ó. População homem, grau médio. Então, vai ser 50 menos 50 ao quadrado dividido por 50, e isso vai dar 0, tá? O próximo vai ser o quê? 120 menos 100 ao quadrado dividido por 100. Então, se eu coloco aqui C1, 3, vai ser 120 menos 100 ao quadrado dividido por 100. Isso vai dar 4, tá? E aí tem que fazer isso para cada casela. Então, 2, 1, eu não vou ficar indo e voltando, porque é a mesma conta, mas eu vou colocar aqui ao quadrado dividido por 100. Isso vai dar 8, tá? O C22 vai ser 50 menos 50 ao quadrado dividido por 50, que é igual a 0. E o C32 vai ser igual a 80 menos 100 ao quadrado dividido por 100, que vai ser 4. Então, nosso Q quadrado observado, né, a nossa estatística de teste observada vai ser o quê? Somar essa quantidade para todas as caselas. Então, vai ser 8 mais 0 mais 4 mais 8 mais 0 mais 4. Tá? E aí, isso vai dar 24. Beleza. Agora, a gente precisa fazer o quê? Vamos até trocar de... Deixa eu colocar de azul. O que a gente vai fazer? A gente precisa construir a região crítica. Então, primeiro, vamos voltar lá na tabela. A gente vai olhar a região crítica onde? Na distribuição Q quadrado, tá? Com o quê? Número de linhas menos 1, 2 menos 1, vezes número de colunas menos 1, 3 menos 1 graus de liberdade. Isso vai dar o quê? 2 graus de liberdade, ok? E aí, eu acho que eu vou fazer aqui que fica mais fácil. Então, a gente tem o quê? 2 graus de liberdade, tá? O alfa é igual a 0,01, que é 1%. Se vocês olharem na tabela, o Q2 crítico vai ser 9,210. Então, nossa região crítica vai ser o quê? Pertence aos reais, tá? O quê? Lembrando que teste quadrado é um teste unilateral direito, tá? A gente rejeita para valores maiores à direita, tá? Então, tal que W é maior que um valor, que é o Q2 crítico, que é 9,210. Então, a gente pode já colocar aqui, ó, maior, tá? Maior que 9,210. Beleza. E aí, a gente tem essa região crítica e o nosso Q crítico, o nosso Q observado foi 24. 24, ou seja, o Q2 observado, ele pertence à região crítica. E se pertence à região crítica, o que a gente vai fazer? Rejeita H0, tá? Então, Q2 observado igual a 24. Nossa região crítica são para valores maiores que 9,210. Então, pertence à região crítica ao nível de 1% de significância. Então, rejeitamos, né? Rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há ou não há evidências de diferença de grau de fidelidade entre os sexos? Há diferença, né? Se a gente rejeitou a hipótese que eles são homogêneos, eles são heterogêneos, então a gente tem evidências de diferença de grau de fidelidade entre os sexos, tá? Então, essa conta que eu fiz aqui na mão, ela poderia ser feita no R, né? Eu ensinei como que faz isso no R, ficaria muito mais simples, mas é algo que dá para fazer na prova à mão, tá? Então, essa foi a resolução da questão 5, e aí até para vocês verificarem, né, porque o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e ajudar também para quem vai precisar do exame especial, ajuda aí, né, a estudar para o exame especial, tá? Então, vou encerrar essa aula por aqui.